Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos iniciando mais um tempo de despertar o ser. É um curso que existe no Movimento Espírita Francisco de Assis, um grupo de estudo, aliás. Desde 2010 nós estamos nessa jornada e desde 2015 estamos com Sebastião Camargo, estudando, né, o despertar da consciência do átomo ao anjo. E já estamos na segunda leitura, estamos, portanto, no capítulo 10, quem tem o livro, que puder nos acompanhar, né, e vamos dar continuidade hoje, né, a esta leitura comentada, que é a dinâmica do grupo. Então, vamos começar, né, nós estamos na página 174, para quem nos acompanha aí, né, no livro. Estamos estudando, né, o tópico que fala do papel da consciência desperta, autoiluminação. Então, nós fizemos uma volta lá ao primeiro capítulo, né, na semana passada, entendendo bem o significado do autoconhecimento, autodescobrimento, autoamor, autorrealização e autoiluminação. Uma visão, né, de que tudo isso está aqui comigo, com você, a todo instante, acontecendo e processando, né, Sebastião? Desde o micropartícula que você não enxerga nem no microscópio, né, que vibra para a sua constituição física, perispiritual e espiritual, né, nesse aspecto, esses processos todos nos conduz, né, a entendermos o que seria essa autoiluminação vindo de dentro para fora, para a gente poder melhorar cada vez mais o nosso comportamento, o nosso vivenciar e sermos seres melhores, assim, tendo mais condição, né, de estar no planeta Terra ou estar em qualquer local do universo, sendo pessoas, né, capazes mesmo de desenvolver o amor a todos, né? Então não tem como eu amar o próximo se eu nem sei me amar, né? Se eu nem me conheço. Porque às vezes a gente pensa em conhecimento e fica buscando ele muito longe, e ele está aqui na nossa vivência diária, e aí com tudo que a gente nos compõe. Esse olhar é um olhar diferente de muito estudo que a gente já vem fazendo e às vezes não enxergava isso, né? Então, já estava nas obras, mas como eu sempre brinco, né, Sebastião pôs uma lupa para a gente poder enxergar essas entrelinhas, juntamente com toda essa equipe de espíritos que o auxiliam na construção desse despertar da consciência. E hoje nós vamos retomar, então, o estudo a partir dessa questão que nos marcou, né, do livro dos Espíritos, né, se a gente poderia sempre vencer as nossas más inclinações pelos nossos próprios esforços, né, e os Espíritos dizem que sim, né, e o que nos falta é a vontade. Então, começando com essa instigante passagem do Livro dos Espíritos, ensinamento, né? E aí, provavelmente, né, Sebastião, como diz Kardec, deve ter alguma situação que é muito difícil mesmo para a gente superar, né? Porque a gente brincou que foi um tapa na cara, né? Falar isso para nós, que falta é vontade. E é com pouco esforço ainda para poder superar, né? Então, a gente fica pensando aqui na nossa situação de vivência, né? E aí, o Marcelo não pôde estar, né, Marcelo? Mas as questões seguintes são mais fortes ainda, né? Vou deixar aí para o Sebastião fazer uma introduçãozinha, né, e explicar essa parte para nós. Antes de eu fazer uma introdução, leia o que eu te enviei, que vai constar dentro da contracapa. A contracapa aqui, por dentro,
mas vai ser nesta página aqui, ó, vai estar essas duas frases aí, no segundo livro. Leia, eu te enviei no Zap, e depois a gente comenta. Ok, vamos lá. Somos partes indissociáveis da imperfeição finita na perfeição absoluta. A fatalidade da imperfectibilidade é ser tão perfeita quanto a proporcionalidade lhe permitir. O ser humano é muito maior do que um simples problema ou do que qualquer aparente dificuldade que a vida lhe apresente, por mais complexa que esta se lhe afigure. Deus não o limita em qualquer tempo ou lugar na eternidade. Portanto, precisa-se convencer de que pode e deve ser tudo o que, por amor, decida realizar para a conquista da paz íntima e, assim, concorrer para a harmonia do universo, isto é, esmerar-se na construção de tudo o que for para o seu bem e para o bem de todos e de tudo à sua volta. Maravilha, hein? Coincidentemente, né? Porque não há coincidência. Vamos, tenta destrinchar aí. Vamos lá, então. É que mais ou menos é o pensamento, né, que a gente começou a discorrer sobre a visão que Sebastião nos traz na autoiluminação quando nos explica o autoconhecimento, né? Então, nós estamos compondo, né, tudo na perfeição absoluta, né? E pensar que mesmo com as nossas imperfeições, nós fazemos parte de um processo perfeito, né? Então, essa visão maravilhosa que a gente começa a entender, né? Que o nosso, se há um destino, né? Eu não gosto muito da palavra, não é que eu não gosto, a compreensão de destino para mim não é algo fatal, né? Mas aqui ele coloca, né? A fatalidade, né, está na perfeição que nós vamos conquistar a partir do momento que nos permitirmos para isso. E nós, né, somos muito mais, né, do que, como ele coloca aqui, um problema. É engraçado, eu estou lendo um livro que chama Humanidade, depois eu vou lembrar o autor, e ele traz uma perspectiva exatamente sobre essa questão que há muito tempo nós ouvimos que nós somos sanguinários, que nós somos muito maus, né? E quando você olha, a maioria não é, né? Então, não é assim que funciona na nossa humanidade. Então, nós somos muito mais do que a gente pensa, né? E a nossa bondade, falta a gente dar vazão para ela, né? Então, eu entendi essa frase nesse entendimento, né? Que nós não temos que nos preocupar, às vezes, né? Tanto fortemente com o que a gente ouve ou com o cenário que pintam para a gente, que às vezes a gente pensa que todo mundo é mal, né, e que a maldade é o que impera em nós, né? Então, temos dificuldades, temos problemas em nós, mas nós somos seres que podemos nos aperfeiçoar, né? A fatalidade do imperfeito, nós estamos lendo Céu e Inferno no Evangelho, né? Então, a figura do demônio que construíram de algo totalmente mal para sempre, isso foi pintado por uma mente que quis que assim fosse para a humanidade se controlar, né? Ter medo, trabalhou na base do medo. Então, é isso que nós temos que nos libertar hoje, né? Então, entender que nós estamos aí perante um tempo que não existe, que é a eternidade, né? Não existe, não tem fim, e nós podemos sim ser seres melhores a cada dia. E nós vamos precisar, então, desse processo, né, dentro de nós, de convencimento,
que nós existimos para o amor, que nós existimos para a paz, para a harmonia, e é para isso que nós estamos aqui, né? Para a construção do bem através de nós mesmos e assim proporcionarmos um mundo melhor que já gira perfeitamente, né? Tudo que acontece, acontece numa sintonia, numa harmonia que nós não temos nem noção. Por mais que há esforços de destruição, né? O Pai Criador está conosco, nos cuidando, nos amparando, através desse processo que ele construiu, que a gente não percebe esse sistema, né? Ele se reorganiza. Então, não é um ato de um que vai destruir o todo, né? E a força do bem é maior, que é isso que o Sebastião vem trazendo, Mahatma Gandhi exemplificou, né? Então, o próprio Cristo trouxe para nós, para tirar de nós, né, essa vazão do ser humano de olho por olho, dente por dente. Então, vem lá desse ensinamento, trazendo uma luz perante a nossa vida, de que somos, sim, seres, né, muito melhores do que imaginamos, quando a gente faz uma autoanálise. Porque senão, Sebastião, a gente fica muito assim, eu acho que eu não posso, é muito difícil para mim, né? E aí a gente vai se acomodando nesse sentido, né? Eu acho que a situação do morno aqui, que às vezes muitos de nós já nos pegamos nessa situação de morno, é terrível, né? Eu me preocupo mais com o morno do que com o que está indo para frente e o que vai para trás. Não sei se você, né? Mas a gente está sempre indo para frente, né? É muito difícil um ser humano achar que ele está indo para trás. Então vamos lá, vamos raciocinar mais um pouquinho. Se admitirmos, só agora, não precisa depois admitir, senão depois você pode negar. Se admitirmos Deus e a existência da própria alma, nós, que não começou no berço e nem termina no túmulo, em Deus temos que considerar três potências: a onisciência, a onipresença e a onipotência. No espírito, segundo Rossini, a harmonia, a ciência e a virtude. Então, se Deus é a suprema sabedoria, ele não enviaria algo que nós não temos condição de solucionar. E se ele é a insuperável onipotência, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu sou uma partícula indissociável na imperfeição finita, mas eu estou na perfeição absoluta. E a fatalidade nessa imperfectibilidade que me encontro é ser tão perfeito quanto a proporcionalidade me permitir. Ou seja, eu não vou ser perfeito como Deus o é. Embora o Evangelho segundo o Espiritismo nos propõe isso, sede perfeito como nosso Pai. Então, a proporcionalidade. Eu vou ser tão perfeito quanto um guia da humanidade precisa para ocupar este degrau. Ou um Cristo construtor e governador de mundos, ou de sistemas solares, ou de constelações e assim por diante. Então, se eu sou muito maior do que o problema, porque se alguém me apresenta o problema, é porque eu tenho capacidade de superá-lo. Porque se assim não for, Deus não é a suprema sabedoria, coisa nenhuma. E se ele está na cena, porque ele é onipresente, como que eu posso me sentir desprotegido? E se ele está esperando apenas a minha decisão para capacitar-me? Ele só não poderá fazer o que me cabe, porque do contrário eu permaneço na mesma ignorância. Por isso é fácil e cômodo a alma, sem se esforçar,
sem buscar o conhecimento, sem fazer coisa alguma diante do problema, pedir para a sua consciência solucioná-lo. Ela já passou por aqui e já sabe fazer isso, porque é Joana de Ângeles que assim nos informa. O espírito sabe conscientemente o que fazer, quando fazer, como e onde realizar. E a alma é um ponto dessa autoconsciência pura, tomando ciência do seu existir e adquirindo consciência do real objetivo da sua existência. Sabendo que, com os seus acertos, com as suas capacitações, expande-se a consciência do espírito, porque ela é uma fração deste aqui na linha de frente. Embora, na quase totalidade de suas ações, é ele que a conduz. Porque se admitirmos que o subconsciente está na gerência de todos os automatismos que governam o universo perispiritual e físico, esse subconsciente é uma fração do superconsciente quando se trata da lei que governa. E, ao mesmo tempo, outra fração do inconsciente que deseja capacitar-se para assumir este degrau. Então, se o aluno não se esforça, não compreende a matéria e, no final, quer que o professor lhe dê a nota, o professor pode até dar. Do que adianta dar a nota? Ele pode ter lá no final um belíssimo diploma. Para que serve se ele não entendeu quase nada do que foi ministrado? Agora, se ele conquista pelo mérito, porque ele pode e deve ir ao mestre, ao professor, fazer questionamentos. Porque quantos alunos reclamam quando chega na universidade que ele tem que estudar sozinho? O professor está ali. Ele vai orientá-lo, mas não vai mais, ou não tem mais a necessidade de ministrar aulas como fizeram lá no ensino médio, no fundamental e etc. E às vezes ele não quer, porque conforme o nosso sistema de ensino hoje, você vai passando, não pode reprovar ninguém. Aí chega lá no final, temos apenas o analfabeto funcional. Então vamos imaginar-nos, conforme a última aula do domingo passado com a Miramês. Eu atraio fora o que tenho dentro, ou o que necessito mudar por dentro. Então, se em mim existe a harmonia é a lei, que a tudo governa. Se em mim existe a ciência, porque é a minha própria consciência, para compreender a lei, existe a necessidade, no meu quadrado, de exercitar as virtudes, para que eu possa educar-me. E educar é fazer emergir do ser aquilo que ele já possui. Então, eu vou trazer as virtudes para a ação, porque o dever demonstra na prática o exercício de todas elas. Então, nesse aparente enigma da primeira frase, quando veio isso, eu falei, não precisa escrever mais o livro, só essa frase. E na sequência, a outra explica esta, nos dá. Então, eu vou ficar diante do problema valorizando-o, porque se eu faço, ele se torna maior do que a mim. Agora, se eu vejo apenas uma oportunidade de crescimento, eu me torno maior do que ele. Porque eu sou a solução. Porque dizem os estudiosos que todos os problemas trazem em si a solução. Ou seja, se um átomo, na dimensão do nêutron, tem pouca experiência, alguém o estimulou e parte dessa consciência nêutron transformou-se em próton. Agora, não adianta
a consciência nêutron querer que esta parte que se esforçou, se esmerou e atingiu esse degrau, faça por eles o que lhes cabe. Eles podem ensinar. Fala, vocês não prestaram atenção. Eu estive no meio de vocês. E nós fizemos esse esforço para aqui estarmos. Então, nós somos os exemplos para que vocês sigam. Para vocês, somos a lei. Do mesmo modo que se esse nêutron recusa ensinar os elementos subatômicos que deram a ele a condição de ser o que é, ele também não se predispõe a transformar-se em prótons. E se esse próton negar a assistência ao nêutron, ele não cria os elétrons. E assim dos elétrons, quando eles começam a fugir, está lá na última, fala, opa, eu tenho que voltar. Só que quando volta, o que há de mais nobre nele, o que foi construído nessa dimensão, ele libera para construir a consciência do próprio átomo, que é o que nós chamamos de fóton. E não adianta querer que o fóton, responsável pela atração do magnetismo, ou ele próprio é o próprio magnetismo, porque ele é e, ao mesmo tempo, expressa esse magnetismo. Querer que ele faça pelo elétron, pelo próton, pelo nêutron, o que lhes cabe em fazer. Por isso, somos sim uma partícula da imperfeição finita, mas nós estamos na perfeição absoluta. Agora eu vou alcançando o meu processo evolutivo de acordo com o que eu me proponho. Então eu posso me tornar um Cristo cósmico, gerenciar uma dimensão na qual os universos são infinitos. Mas jamais conseguirei o mesmo cabedal de quem criou tudo isso. Porque se imaginarmos só por um instante, eu vou ser tão perfeito como Jesus o é. Mas Jesus é apenas uma fração da consciência crística que governa o planeta. Tudo bem, eu vou chegar onde ele chegou, como Jesus. Mas aí eu vou perceber que tem o Cristo que governa o planeta. Aí eu me esforço, olha, eu vou chegar lá, vou construir e governar um planeta também. Só que quando eu chegar lá, ele já está governando um sistema solar. E assim, por mais que nos esforcemos, nunca vamos alcançar, porque Deus cria sempre. Cria e recria a sua própria criação. Então, jamais conseguiremos esse degrau máximo de ser tão perfeito em todas as qualidades, em todos os potenciais, como Deus o é. Mas no nosso quadrado, podemos nos esforçar, nos esmerar para tal. Porque hoje recebemos da Lucy Galdino a mensagem de Joana por Divaldo. Quando eu digo eu não consigo, eu estou dizendo eu não quero, porque tudo aquilo que eu decidir, a lei me permite, para o bem, construir a realidade, que é o que está nessa lição seguinte. Tudo que eu me dispor a fazer com e por amor, não só a mim, mas à criação em Deus. Se for para o bem, para a promoção de todos, nada me será negado. Só vão me pedir a capacitação para que isso se dê. Nesse sentido, até eu pediria, Adriana, que você volte na página 250, que foi o nosso estudo do Telegram ontem, e ler só os 2 parágrafos depois das citações, para você ver a síntese de como chegar a isso também. Ok. Podemos? Podemos. No exercício do alto e do halo amor, quanto mais nobres os exemplos, quanto maior o interesse em iluminar e libertar consciências
de quaisquer matizes. Quanto mais abrangentes os benefícios proporcionados, maiores as possibilidades de crescimento e maior o auxílio dispensado ao ser no processo de autoiluminação. Todas as vezes que se propuserem a iluminar os menos experientes, à luz do exemplo pessoal, as suas ideias e intenções sempre serão visitadas e fecundadas por ideias de outros seres mais iluminados. E aí o leitor chega lá no capítulo 10º, no último item que nós estamos estudando, fala, não estou entendendo nada disso. O livro inteiro tem as pegadas, as dicas, as colinhas. Então ele vai cantando a bola no que vai acontecer sequentemente. Já tem gabarito, né? É. O gabarito estava aqui. Para você ver, né, a vivência, né, que é a distância. E engraçado que isso, até mesmo no conhecimento das profissões, no ensino das profissões, eu trabalho com formação de pessoas, o Marcelo também é professor no Instituto Federal, a gente trabalha com formação de pessoas para o mercado de trabalho. E assim, o impasse que há, Sebastião, sempre foi o teórico e o prático. Né? Então, o indivíduo vai lá, absorve o conhecimento, mas aí a hora que ele vai para a prática, ele não consegue associar com a teoria. E no aspecto moral e espiritual, mesma coisa, né? Não é que a gente não entende o que está escrito, entende sim, né? Mas aí a vontade é mínima, né? O esforço não quer fazer o esforço, né? Então, o querer é bem pouco. Maravilha. É o que nós estamos passando na humanidade atualmente. Até o Marcelo Rossi estava lembrando num de seus estudos. Então, certa feita, grandes estudiosos fizeram uma profecia para os donos do mundo, o que nós chamamos de NOM. Bom, vocês têm duas opções na atual circunstância do planeta. Ou vocês matam quase toda a população e se enterram, faz os bunkers e se esconde lá até a poeira baixar, até a radiação passar, porque vocês vão ter que provocar uma terceira guerra mundial. Ou vão aceitar que a maior parte da humanidade já sabe o que está acontecendo e não vão permitir mais ser escravizadas por vocês. E vocês têm 21% para ir com essa ideia de querer matar a humanidade com os experimentos genéticos, com essa coisa que nós estamos vendo acontecer. Uhum. E não é só com o experimento que nós ficamos conhecendo há pouco tempo atrás. É com outro que tem umas pessoas que após os 60 anos quer tomar todo ano e lá está o mesmo negócio embutido lá. E eles não vão conseguir, porque a lei é de amor e o bem é que prevalece a verdade. Eles tiveram a oportunidade de fazer diferente, porque eles criaram todo o esquema para que eles ficassem eternamente com o poder, com o domínio, com o dinheiro e etc. Só que agora eles estão percebendo que o dinheiro não é deles, o poder não é deles, o domínio não é deles. O domínio absoluto é do Cristo, no caso do planeta Terra. O domínio no quadrado chamado Brasil é de Ismael, com sua falange, e não tem mais, ou se ajuntam com eles, ou vão se espalhar para outros planetas. Agora eles vão ser necessários em mundos primitivos, vão dominar a pedra, vão fazer o trajeto outra vez, já que quer dominar, só que tem uma condição mesmo para ir para esses planos, conforme o Dr. Paulo César Frutuoso. Vão dominar, vão transformar a parte genética da humanidade. Não com esses meios que estão fazendo aqui, com exemplo. Vão ser exemplos vivos de vida digna, de vida honrada,
de verdade, liberdade e etc. Por isso, a tentativa quase enlouquecida de querer brecar as redes sociais, porque elas informam, elas levam o conhecimento, e eles não querem que o pessoal fique sabendo das suas trapaças. E não tem mais jeito. Hoje, mesmo se eles dizimassem todas as redes, quem pegou o bonde já sabe. Já sabe. E se faltar as redes, eu conto para o meu vizinho, ele conta para o outro, nós vamos no boca a boca mesmo, mas não tem mais como segurar. O telefone sem fio vai embora. Vai, não tem mais jeito. Mas vamos continuar. Então, o mesmo que acontece no macro, acontece no micro. No micro. Exato. E aí a força do bem, né, supera de qualquer forma. Né? Então, é isso que a gente tem que entender. Até mesmo quando você detonou tanto o seu organismo, que gerou uma doença fatal, que te elimina dessa existência, né? Você continua na vida espiritual e tem uma nova chance, né? Então você não consegue eliminar tudo. Né? Então não há esse processo de autoeliminação, autoflagelo e detonei com tudo, acabei com tudo, vai estar sempre numa continuidade para o progresso sempre, né, Sebastião? Acho que essa paz de entendimento é muito importante para todos nós, até mesmo fortalecer o que nós vamos ler agora. Podemos ler? Podemos. Ou vamos... Só uma frasinha para pensar. O conhecimento desperta e a vivência dele liberta. Aqui, ó, Dona Lucy mandou para nós. Vamos lá, então, ouvir a voz do Marcelo, né, Dona Mira? Saudade dele. Qual página que nós paramos semana passada? 374, no início. A prece, aliada à fé e à imaginação, são os recursos de que o espírito se vale para acionar conscientemente as potências da mente, as forças e as substâncias da matéria, necessárias ao planejamento e à execução de suas metas. Os pensamentos são os arquitetos e os construtores de e na entidade pensante, e representam a gerente suprema do universo mental, a vontade, manifestando, por conseguinte, a essência da consciência eterna. Como processo de fortalecimento e enriquecimento da vontade, Joana de Ângeles orienta: a coragem moral resulta de um trabalho interior de disciplina dos impulsos que se transformam em força de vontade conduzida para os objetivos nobres. O objetivo primordial do espírito é o cumprimento de todas as etapas, desde o autoconhecimento à autoiluminação. A expansão de seu patrimônio, potenciais ou estado consciencial durante o percurso é consequência natural da lei da evolução. Para compreendermos o procedimento adequado ao exercitar esses potenciais por meio da autossugestão, André Luiz propõe: agentes de indução. Temos plenamente evidenciada a autossugestão, encorajando essa ou aquela ligação, esse ou aquele hábito, demonstrando a necessidade de autopoliciamento em todos os interesses de sua vida mental, porquanto conquistada a razão com prerrogativa de escolha de nossos objetivos, todo alvo de nossa atenção se converte em fator indutivo, compelindo-nos a emitir os valores do pensamento contínuo na direção em que se nos fixe a ideia. Direção essa na qual encontramos o princípio combináveis com os nossos. Razão porque automaticamente estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos. Tão mais estreitamente, quão mais estreita a distância entre nós e eles.
isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental uns dos outros, independentemente de fatores especiais. Uma conversação, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho ou uma opinião representam agentes de indução, que variam segundo a natureza que lhes é características. Como resultado, tanto mais amplo, quanto maior se nos faça a fixação mental ao redor deles. Ao analisar os agentes de indução, o autor sugere-nos possibilidades de fortalecimento mental por meio de autovigilância e dos interesses que vinculam o nosso pensamento aos objetivos almejados. Onde fixarmos a atenção, situaremos a nossa essência espiritual. Por essa conduta, podemos, então, avaliar a qualidade dos valores que elegemos para a autoiluminação, interferindo na estrutura íntima das coisas e das pessoas do mesmo estado ou frequência vibracional. De forma geral, a consciência que despertou para essa realidade compreende que, quanto mais se conhece e à medida que aplica o conteúdo assimilado, transforma-se em agente natural de indução, responsável por tudo que cativa e pelo que não cativa também. Dessa consciência depende a nossa plenitude. Temos em Jesus o nosso maior modelo de agente de indução, a vivência do amor incondicional. Em seu evangelho, encontramos o roteiro seguro para a expansão desse estado consciencial. Bom, depois de todo o comentário, né, do preâmbulo que foi feito, né, aqui fica bem claro para nós, né, e Sebastião traz Joana de Ângeles para trazer essa força, né, que nós devemos ter, que se chama coragem, né, coragem moral, né, que vai, da onde surge a coragem moral, né, então, do nosso trabalho de disciplina interior, né, de buscar dentro de si o controle dos impulsos, e aí sim a gente encontra a força de vontade. Então, como exemplo para nós, né, e às vezes a gente fica assim, isso é muito difícil de conquistar. Não, não é. Você faz isso todos os dias, né? Em todas as suas conquistas diárias, você está fazendo isso aqui. Só que o teu foco, às vezes, não é para a autoiluminação, para o autoconhecimento, para o amor, para a promoção de algo moral. Mas em tudo que você está desempenhando, desenvolvendo no seu dia a dia, né, nós estamos fazendo isso aí, nós estamos tendo uma disciplina, você vai buscar, né, aquele foquei em tal coisa, você desenvolve o processo de disciplina porque você quer atingir tal objetivo. Qualquer coisa que nós pensarmos na atitude diária, do movimento que o espírito faz, né? Vamos pensar em algo simples, né? Ir para a academia às 6 da manhã, né? Então, como que é isso que acontece? Eu vou desenvolver uma disciplina interior em mim de acordar 5h30, de ir me ajeitar e ir para a academia e fazer o meu exercício físico, né? Às 6 da manhã. Então, isso eu desenvolvo diariamente, isso é externo. E é o mesmo processo interno. Então, todas as nossas atitudes estão envolvidas com essa coragem. E aí vem, né, agentes de indução. Eu adorei, André Luiz, falar disso aqui, porque a gente nem pensa nisso, né, Sebastião? Como que funciona esses agentes, né, que nos induz, né, a transformarmos esta vontade que muitos de nós consideram mínima, né, no processo evolutivo de autoconhecimento, para termos a autoiluminação, nós vamos encontrar aqui, quando o Sebastião traz André Luiz para nós, né, que
tudo que nós focamos, que temos como alvo, como objetivo de atingir, né, vai se converter em fator indutivo. Então, observa, você foca no determinado objeto que eu quero possuir. Eu acho mais fácil entendendo pelo aspecto material, sabe, Sebastião? Então, eu quero ter um carro zero, de tal marca, tal, tal, tal. Então, eu começo a pensar naquilo. O carro, às vezes, eu nem via na rua, começo a visualizá-lo mais, né? E aí você vai focando e você vai trabalhando em você, né? Ah, então eu tenho que depositar a quantia tal, eu tenho que começar a pagar um consórcio, aí você começa a encontrar estratégia, a oferta do carro já aparece para você, e você começa, então, a ver que tudo induz na busca daquele item material. Da mesma forma, vai ser o processo de transformação interna, né? Então, da gente deixar velhos hábitos e proporcionar para nós uma vontade de transformarmos em seres melhores, né? E aí, quais são os hábitos que eu quero deixar? Né? Então, eu vou focar em um. Tem muitos de nós que veio nessa existência para desenvolver só um item, a humildade, por exemplo, né? Que é um desafio. Ser humilde não é tão simples assim, né? Não é aspecto de pobreza, né? Não é não ter nada que é humildade, que às vezes as pessoas pensam nisso, né? Pensa no Francisco de Assis, que se libertou de tudo que era físico, material, e aí ali está o aspecto, não é isso, né? A gente sabe que não é isso, né? É eu me sentir como servidora mesmo no processo evolutivo e me posicionar perante a humanidade, que tudo que eu faço é para servir esse complexo que o próprio Cristo criou, né, e estabeleceu neste planeta, por isso que estamos aqui, fomos atraídos para cá, senão nós estaríamos em outro local, né? Então, a gente entender isso, né, que tudo que está aqui existe para que nós possamos nos libertar. E aí, através dessa indução, voltando aqui ao tema, né, é que nós vamos automatizar, né? Automatizar e desenvolvermos o pensamento de forma coerente com o sentir, com as palavras, com o agir, né? Então, é isso que vai trazer para nós, né? Então, até ele fala aqui, né, que é uma conversação ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, né, que a gente acaba atraindo seres que estão envolvidos, que nem nós estamos aqui, porque você acordou hoje de manhã e quis estar aqui conosco hoje, né? E outras pessoas que vão visualizar esse vídeo depois. Por que atrai ele? O que atrai, né, Sebastião, por aí, né? Por que ele quer se unir nessa corrente mental? Né? Porque alguma coisa já nos desperta para fazer essa busca, né? E aí a gente pode, então, entender melhor como que funciona, né, essa vibração e esse agente indutor que nos traz aqui, nesse momento, a fortalecer a própria fé, né? A própria aliarmos, né, a vontade, ao bem-querer de processo evolutivo. Falei demais. Falou pouco. E eu estava lembrando dos fatores indutivos do próprio câncer. Então, quando a gente percebe aqui com Ramatiz que ele não é um bacilo físico, mas um bacilo psíquico. Aí você lembra de Leon Denis, e vai constar no segundo livro, que no interior dos átomos já tem parasitas. Imagine serezinhos no interior dos átomos. Assim como existem uma molécula d'água, conforme Camille Flammarion mostra também. Tanto no interior dos átomos quanto na molécula d'água já tem instrumento de percepção, de locomoção, de nutrição e etc, etc. E se eu é que os criei, conforme Antoine Béchamp, um contemporâneo de Kardec, porque mais ou menos 1820 que ele chegou no cenário, Louis Pasteur em 1818,
Claude Bernard, 1813. Então, enquanto Pasteur acreditava que as doenças eram provocadas pelos vírus, pelos micróbios, pelos vermes, Claude Bernard fala, isso não é verdade, é o ambiente e não esses elementos. E Béchamp resolveu a situação. Quem cria os elementos que compõem os ambientes é o próprio doente. Então, nós criamos o câncer personalizado. E após criar esses serizinhos, eles vão agir contra nós. O tempo todo eles vão tentar induzir a célula à desordem, ao caos. Porque eles vivem nessa desordem, nesse caos. Então, o tempo todo, esse universo microscópico, mais psíquico e emocional do que físico, vai estar com esses fatores indutivos. Nós vamos falar, mas como? Mas foi eu que os criei para isso. Foi quando eu fiz a fofoca, quando eu usei da mentira, da maldade, da maledicência, quando eu invejei o outro. Daí estávamos falando da diferença sutil de inveja e ciúme, porque no ciúme eu quero a atenção do Marcelo, da Adriana, da Dona Miriam, se for o caso, eu mato o resto do povo que está por perto para que eles me olhem. Mas é isso. Agora, na inveja, não. Eu quero que você perca o que você tem, eu quero que você se dane, porque eu não quero me esforçar para chegar onde você chegou. Eu nem quero o que é teu. Eu quero que você perca o que tem. Então, quando nós percebemos que estas expressões perturbadoras no nosso comportamento não está criando nada, não, eu só estou falando mal do vizinho. Eu não tenho nada a ver com isso. Só estou apontando o que ele fez. Não é crítica. É só para alertar alguém que ele pode fazer algo contra você. Mas o que ele está comentando aconteceu há um século atrás. Mas ele traz para hoje. Então, quem está com o problema até hoje? Dos dois monges, o que vendo a jovem seminua, querendo atravessar o rio para ir para uma festa, vendo a sua dificuldade, coloca-a nas costas, atravessa e volta, e a hora que ele volta, o outro já começa na cabeça dele. A hora que chega lá, eu vou te dedurar, eu vou te entregar para o mestre, etc. E foi o caminho todo até chegar próximo do mosteiro. Ficou tudo bem, pode fazer o que lhe apraz. Eu admito que coloquei a mulher nas costas, atravessei e deixei ela lá. Você a trouxe até aqui. Quem é o atormentado aqui? Então, quem é o atormentado? O fofoqueiro, o maledicente, o mentiroso, e etc, etc. E quando nós percebemos que essas atitudes criam, porque eu estou pensando, e quem pensa, cria. Se eu estou perturbando esses elementos no mundo psíquico, eles vão seguir comigo, porque são responsabilidade minha, conforme a nossa irmã veneranda em nosso lar de André Luiz, quando faz a palestra falando do pensamento. Eu tenho sim a liberdade de pensar no mal, pensar no bem, ou criar ideias de bem ou de mal. Só que uma vez criando-as, as leis superiores vão me obrigar, a palavra é forte, a mantê-las e nutri-las. E elas vão dar origem a uma geração de ideias semelhantes. E agora, baseado em André Luiz, se eu estou pensando e estou conectado com todos os seres que pensam como eu penso, imagine a potência disso. E ele ainda... Aqui ele está reforçando, porque ele já havia falado nisso na obra Libertação. Dirija um homem o seu pensamento para a ideia de doença. Você pode até voltar lá na página 187, e acho que vale a pena ler a citação de André Luiz. Para reforçar o que nós estamos falando. Então, se eu estou entrando em conexão com todas as mentes que pensam como eu penso,
Aqui nas novas edições mudou para 188. 88, é. Lá nas primeiras era na 87. Tá bom. Pode ler as 3 citações. As 3 citações? Isso. Nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores, com objetivos de aperfeiçoamento. Existem princípios, forças e leis no universo minúsculo, tanto quanto no universo macrocósmico. Dirija um homem à sua vontade para a ideia de doença e a moléstia lhe responderá ao apelo, com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço, porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e receptividade da região orgânica, em conexão com o impulso havido e as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental das milhões de pessoas que as entretêm, acorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência às ordens interiores, reiteradamente, recebidas, formando no corpo a enfermidade realizada. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria que a circunda. E esta matéria que lhe plasma os impulsos é sempre formada por vidas inferiores inumeráveis, em processo evolutivo, nos quadros do universo sem fim. Maravilha, estava aqui o ensinamento, né? Como que a gente... Eu lembrei de uma tia, né? Acho que eu já até comentei, ela já faleceu, e ela falava que ela ia morrer de câncer, é tia do meu esposo. E realmente, do jeito que ela projetou, aconteceu. A força, né, do pensamento enfermiço gerou a doença. E de outro exemplo, que o doutor Décio, né, Iandoli sempre comenta, que uma senhora aparecia no consultório para fazer a consulta do estômago, porque ela tinha certeza que ela tinha câncer. E não tinha, logo ela desenvolveu o câncer no estômago, né, no último exame. Eu tenho um fato assim, vivenciado também. Quando eu trabalhava no jornal, na Gazeta, entrou uma equipe e tinha falava-se uma chefinha, né? A chefinha ficava, como eu era mais velha, então ela pegava no meu pé. Aí começava a falar assim, com 40, 50 anos e trabalhar, eu quero morrer antes. Ela tinha a idade da Heloísa, e quero morrer antes. E não foi, morreu mesmo. Ela não queria ficar velha, com 40, 50 anos, como eu tinha, porque a cabecinha dela, né, na verdade, é um espírito inferior, infeliz, ficou obcecada para ela não ficar como eu, trabalhando com 40, 50 anos. Você vê? E morreu de câncer. Tá vendo? Força do pensamento, né? Força do pensamento. E quando o André Luiz narra aqui os agentes de indução, ele fala, não é distância espacial daqui a Dourados, por exemplo. É frequência. Frequência. É isso que Kardec, em Obras Póstumas, reforça, né? Nós colocamos aqui também. Calcule a força de um pensamento bem arquitetado. Mas pode ser mal arquitetado também, eu coloco por minha conta. Porque nós entramos em conexão com todas as nossas vivências. Ele não disse a vivência passada, ele não disse essa ou aquela, com todas as nossas vivências. Agora, imagine os bilhões de anos dessas vivências no nosso condomínio espiritual. E, simultaneamente, com todos os seres dentro de um mundo. Imagina todos os seres do nosso mundo.
e com todos os seres em todos os mundos. Dentro da frequência estabelecida, nós entramos em conexão com todos os seres da mesma frequência. E começamos, já que estabelecemos uma estrada, porque frequências são estradas, então todos são convidados para o meu festim, de luz ou de trevas. E até na entrevista ao Fernando Betete, que nós gravamos ontem para ir ao ar terça-feira, era para ser ao vivo, mas ele teve um compromisso que não poderia ser desmarcado. Então nós falamos a respeito disso. Ele falou, então nós temos que fugir das trevas e ir para a luz. Mas as trevas, na realidade, só tem valor, melhor, a luz só tem valor se estiver no meio das trevas. Se eu me iluminar e estiver junto com outros iluminados, ninguém vai perceber, às vezes, nem a minha presença. Agora, se eu estiver lá no meio das trevas, sim, aí eu sou visto. Assim como um mestre na educação, junto com outros mestres, vai fazer grande coisa ali a sua presença. Agora, lá no pária, lá no aluno que está começando, ou naquele que sabe menos, aí ele faz a diferença. Aí eu falei para ele do exemplo da flor de lótons. Ela não vive fora do pântano. Ela está ali para transformar o pântano em lótus. Então nós estamos aqui como pequenas luzes para transformar as trevas em luz. Porque as trevas, segundo Chico Xavier, Emmanuel, estão a serviço da luz. Agora a luz é que tem que saber conduzi-la para tornar-se luz, assim como o joio está a serviço do trigo. Ele também vai transformar-se em trigo. Então não tem como querer fugir. Aí eu fujo para os Estados Unidos, para o Canadá, aí de repente eu percebo que os problemas foram junto. Com a música do cancioneiro popular nordestino, para onde eu vou, mim vai comigo. Então não tem como fugir. Então, se eu nasci aqui, eu programei esse negócio, gente. Eu posso até ir buscar maiores conhecimentos lá fora, onde estiver. Mas eu assumi um compromisso porque eu nasci aqui. A cegonha não entregou a encomenda no lugar errado, não. Porque tem uma onisciência que programou isso. Então, agora eu quero fugir para um lugar mais cômodo, onde eu vou ter vida boa, mas eu vim aqui de férias, ou estou aqui para iluminar e expandir a minha consciência. Então, se eu quiser adiar, eu posso até adiar por um tempo, mas vai chegar um tempo que alguém vai dizer, ou você avança, ou nós vamos te mudar de escola. Então, tem um planetinha ali que está invisível ainda aos olhos humanos, está precisando de alguém ocioso por lá. Porque mesmo ocioso, tem alguém lá que está quase que estático assim. Mesmo na ociosidade, você ainda dá uns passinhos. Então, eles já vão imitar os seus passinhos. Então, você vai ser útil lá. Mas nessa velocidade que você está indo, você está entravando o movimento evolutivo daqui. Agora, lá que está a 10 por hora e você está a 11, você já vai fazer uma diferença. Agora, para quem está a 50, 80 por hora aqui, você está atrapalhando. Vou passar aqui para os comentários. E aqui nós estamos com um comentário, né, da Pamela, que pode-se matar a primeira cópia, a segunda cópia, mas nunca vai matar a terceira cópia, a essência divina que existe em cada ser. Né? Eu acho que no momento que a gente estava falando da autodestruição, né, Sebastião, deve ser esse comentário. Exato, essa informação aí é quando se trata dos vírus. Aí você quer dar ao corpo o que eu vim entender outro dia, eu nunca tinha pensado nisso, o antibiótico, antivida, a morte ao vírus, só que você pode até matar o mais grosseiro, que é semelhante ao nosso corpo físico. O corpo intermediário, que seria o equivalente ao perispírito, mas não mata a consciência. Ele começa de novo e mais forte, porque ele já vai vir mais resistente.
e esse veneno, esse antibiótico já não serve mais para ele. Por isso que a cada dia eles estão mutando, e Pietro Baldi fez uma profecia lá no capítulo 71, Fatores Psíquicos na Terapêutica, da obra A Grande Síntese. Quanto mais matar os vírus, mais doenças teremos. A função deles, como nós falamos, não é adoecer ninguém. Tem vírus, segundo os doutores em biologia, que trabalham em perfeita harmonia no interior de uma bactéria. E quantas bactérias, que nós chamamos de mitocôndrias, trabalham no músculo cardíaco? Mais ou menos 5.000 em perfeita harmonia dentro de nossas células. E com certeza tem seus secretários vírus e etc. lá dentro. Então tudo é harmonia. Agora, quando nós distonamos com essa harmonia, aí eles se perdem. E é como nós estamos vendo no sistema condutor do planeta, no seu campo magnético condutor das vidas, principalmente vegetais, animais e até hominais, por que não? Então, quando perturbam esse mecanismo, você pode perceber lá o cardume de lagosta, ele fica maluco, não sabe mais para onde ir, não tem como se conduzir. Os pássaros se perdem, trombam e assim por diante. E principalmente agora com essa frequência da 5G, além de se perder, e é tão violenta que, dependendo dos animais, eles não suportam. O humano pode até suportar e demorar um tempo para se complicar, mas o 4G tem 4 ou 5 ondas. O 5 tem quase 400 frequências de ondas. Então, se eu estou em harmonia, elas são seres. Para mim, não vai afetar. Se eu sou obediente às leis, eu posso usar o 5G, o 6G, o 7G, o 8G. Eu estou em harmonia com as leis. Agora, se eu estou em dissonância, aí a coisa não fica muito legal. É isso que eu ia colocar, né? Como que a gente ativa o, entre aspas, né? O desequilíbrio para que é o desequilíbrio mesmo, não é entre aspas. Eu ia falar assim, esse ladinho mal do vírus, né? Para que ele possa causar um mal-estar. Então, é a nossa frequência, né? E é o ambiente desequilibrado, e isso vem através do pensamento. É alguma frequência mental que eu adentro, que eu acabo dando vazão para que ele possa ser ativado e gerar a doença, o mal-estar em mim. Exatamente, né? Conforme colocamos no segundo livro com Ramatiz, da obra Sob a Luz do Espiritismo, capítulo 7, ele fala que é uma rebelião deles contra nós mesmos. Eles não querem ser maltratados, então chega de maus tratos. Eles entram em rebelião, tanto eles quanto moléculas, quanto células, quanto vermes, micróbios, foram criados para a sustentação do corpo, principalmente vírus, ultravírus, micróbios, vermes. E as células para fazer o complemento. Se todos estão sendo maltratados, o corpo inteiro, conforme também está em segundo livro com Lancelin, da obra Iniciação à Viagem Astral, o corpo inteiro prefere morrer. É o chamado suicídio por indução do próprio corpo. A indução. Ele prefere morrer do que ser maltratado. Eu prefiro que cada um de nós vai participar da formação de outros corpos, mas com a nossa liberdade. Mas ficar aqui escravizados, não ficaremos. Então, o corpo tem poder para botar a alma para fora, principalmente quando ele não é promovido, como está na lição. O conhecimento desperta e a vivência liberta, né, Lucy Galdino, no momento que a gente comentou, né, que às vezes a gente busca o conhecimento, conhece, mas não vivemos. É isso aí. A Pamela coloca aqui para nós que em tudo que almejamos, precisamos de disciplina, perseverança. Está no nosso livro, né, na página 338. Siena coloca viver com o essencial, no comentário.
E aqui, refletindo o meu eu, que vale a pena a gente discorrer um pouquinho, preciso desenvolver em mim o item perdão, que a gente estava falando, né, da indução, para a gente poder atingir algo, basta ter coragem moral, como nos enfatiza a nossa irmã Joana de Ângeles. Então, ela coloca, preciso em mim trabalhar essa questão do perdão. Como fazer isso? Às vezes, quando penso que perdoei, não perdoei e não quero mais sofrer com isso. É bem por aí mesmo, né? O perdão, às vezes, é da boca para fora, né? O sentir o perdão mesmo, né? E amar aquele ser que na verdade a mágoa surgiu porque a gente tem orgulho, né? Então a gente tem que tirar esse orgulho interno para a gente poder realmente perdoar, né? Não se sentir ferido mais, né, Sebastião? Vamos lembrar do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira um pouquinho. Amar a água. Assim como se existe a macumba, vamos fazer a boa cumba. Ou desenvolver a boa água. O mecanismo do perdão é interessante pelo seguinte: eu aceitei a ofensa do Marcelo. Ele direcionou, ele não me obrigou a aceitar a ofensa dele. Só que perdoá-lo, eu tenho que transformar, porque ele falou, eu estou pedindo socorro, eu estou com essa encrenca que eu não consigo trabalhar isso, porque quem ofende está pedindo socorro. E o que nós vamos fazer? Trabalhar esta encomenda e devolver para o outro harmonicamente, transformada. Por isso que é a compreensão do estágio evolutivo do outro. Então, ele pediu referência, ele pediu exemplo. Então, o que eu posso fornecer para que ele veja a vida de uma outra forma? E trabalhando essa má água, porque veio e ficou parado. Então, colocar em movimento. Então, se ele me provocou, vamos dar um exemplo. Se é calúnia, se disse que me odeia e deseja o meu mal, a receita que quem deu foi Jesus. Ore pelos que vos perseguem e caluniam. Ame quem te odeia e faça o bem a quem te deseja o mal. Aí nós falamos, orar até eu posso. Mas desejar o bem a quem me deseja o mal já não é tão fácil. Mas ainda posso me esforçar. Agora, amar quem me odeia, aí eu faço o terceiro item ficar moleza também. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo fala, você não precisa morrer de amores, aceitar o outro no seu convívio, é só não desejar o seu mal. Então deseja o seu bem que você já está amando. Então é reconhecer que nós aceitamos esse conteúdo. Agora não tem como eu expulsá-lo. Eu vou tirar fulano da minha vida. Vou continuar em conexão com ele. Eu posso não vê-lo, posso mudar de cidade, de país, de planeta, mas é uma frequência. É com a lei que eu tenho o problema, não é com o fulano. Porque se o fulano caiu na real, já pediu perdão, e às vezes até me pediu perdão, e eu disse, não perdoo. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo fala, se eu afirmar eu não perdoo, eu assinei a minha própria condenação. Porque o outro já saiu da frequência. E quando eu me dispor ao perdão do outro que não está mais na minha frequência, não é ele que virá um outro semelhante ao que me ofendeu. E ele pode ser um pouquinho mais feroz do que aquele que me ofendeu. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu não aproveito a situação agora com os personagens envolvidos na situação, mais tarde eu posso voltar com maiores dificuldades, porque aqueles personagens que tinham uma predisposição para me compreender já não estão mais no cenário. Então é trabalhar o que eu aceitei, esse conteúdo, se foi ódio, que foi direcionado, eu aceitei, transforme esse ódio, eleve o seu estágio evolutivo até a condição de amor, alto amor.
auto-perdão. Se eu exercitar o auto-perdão, porque eu estou trabalhando o que está em mim. Se eu trabalhar isso, eu vou perceber que não tenho mais nada contra o outro. Não vai ter necessidade de ir lá pedir perdão ou perdoar, porque era o energismo que estava em mim que precisava ser trabalhado. Por isso que não é tão difícil perdoar se eu reconhecer e criar um plano de promoção para a tristeza, que vai ser alegria. Como nós estávamos falando, do joio, a sua escalada para o trigo, da treva para a luz, da ignorância para o conhecimento e assim por diante. Então, a primeira coisa que ela precisa fazer, refletindo o meu eu, ou essa alma, é não se atormentar por não conseguir perdoar. É a primeira coisa. Então, reconhece as debilidades que ainda temos. Quando eu reconheço a minha pouca experiência e humildemente me abro para que um mestre que já conseguiu perdoar possa ser o meu tutor, meu orientador, e eu começo, então, a abrir os espaços e eu vou sendo fecundado, conforme nós vimos nos 2 parágrafos lá da página 250. Eu estou me esforçando para a construção de um novo cenário. Então, quando eu reconheço a pouca experiência e, sinceramente, comprometido com a minha mudança, com fidelidade uso os recursos, é super fácil, super simples. Mas quando eu exijo aquilo que não possuo, cobro, vou para a autopunição, a automutilação, consciência de culpa, a tortura, isso não funciona. Naquele momento, foi o que eu consegui, aceitei a ofensa. Agora, eu quero repaginar o meu cenário, trabalhar esse conteúdo, auxiliá-lo à construção da roupa nupcial para permanecer no meu festim ou voltar para o seu dono, levando a mensagem de reconexão, reconciliação e desses aparentes inimigos, no futuro possamos fazer grandes amigos. Fazer um comentário aqui impertinente. Eu acho que na questão do perdão, tem uma coisa que a gente precisa trazer antes do perdão em si. É aceitar, né, que a gente não tem o controle sobre a vida dos outros. Que nós não temos... quando nós aceitarmos que a pessoa tem o direito de ser como ela é, de agir como ela quiser, cometer os erros que ela quiser, e alguns erros que outras pessoas vão cometer vai nos atingir, e que nós compreendemos que ela tem a mesma liberdade que nós, assim como nós erramos. Tipo assim, eu acho que essa mágoa que a gente tem quando a gente... Tipo, o perdão é o evento final, né? Mas o que causou a mágoa é a nossa necessidade de controle, né? Esse controle, eu acho que é o primeiro passo que a gente tem que refletir antes do perdão. Tentar entender por que nós queremos tanto controle sobre a vida dos outros. Por que nós queremos controlar o que os outros pensam sobre a gente. Por que a gente quer controlar como as pessoas agem como a gente e não respeitar elas o direito de errar também, né? Porque nós temos que entender que eu erro vergonhosamente todo dia porque eu não aceito que o outro tenha o direito, né? Por que eu quero controlar como ele age comigo ou com as outras pessoas? Se nós, tipo assim, eu vejo que é o nosso egoísmo mais profundo, tentando dizer para as outras pessoas como elas devem viver. Quando nós dizemos que ela cometeu um erro, nos atingiu profundamente. Mas assim, você quer tirar o livre-arbítrio da pessoa de errar, por isso que você está negando o perdão a ela. Você quer ter o controle de como ela age na vida dela, dos erros dela, das experiências dela, da vivência dela. Enquanto nós tivermos essa vontade de controle, tipo assim, eu não vejo um perdão natural vindo. Só quando nós entendermos que a pessoa tem o direito de errar, tem o direito de ter suas próprias experiências, de aprender com elas, é que nós vamos dar esse passo de
perdoar, tipo assim, e chegar ao ponto de realmente perdoar sem ter sem falsidade, não é falsidade, porque, tipo assim, todos os cristãos têm aquela profunda visão de perdão ser a função essencial de qualquer processo evolutivo, né? Então, nós nos sentimos mal quando nós não conseguimos perdoar, porque está na nossa essência do que o Cristo disse, né? Assim como nós temos o conceito de céu como meta de céu, assim, de espíritos perfeitos, né? Como meta de um objetivo a ser alcançado. Só que acho que isso aí, os dois são as consequências. O que causa isso é muito mais primitivo, né? A nossa incapacidade de aceitar que as pessoas são espíritos individuais e que elas têm as suas próprias escolhas, têm suas próprias experiências que elas precisam vivenciar. E se você souber conseguir refletir isso internamente, que às vezes o erro que ela cometeu com você te magoou, mas foi uma experiência de aprendizado para a pessoa e que provavelmente ela não vai cometer mais esse erro e que ela aprendeu com isso, talvez você não se sinta tão angustiado. E se ela não aprendeu, provavelmente ela vai cometer esse mesmo erro com outra pessoa. Quando ela cometer com outra pessoa, ela vai ter a oportunidade novamente de refletir sobre os mesmos erros, né? Mais ou menos assim, é como eu estou adotando hoje em dia essa questão do perdão, respeitar as pessoas, o processo evolutivo das pessoas, que elas estão nessa fase e não cabe a nós ficarmos controlando o que os outros pensam e fazem. Mas posso estar no caminho errado também, né? Estou aberta a mudar rapidamente de visão. Visão mais encantadora do que essa não ouvimos ainda, né, Adriano? Com certeza. Vamos lá, só acrescentar só uma cerejinha a mais aí nesse belíssimo bolo que ele colocou aí no cenário. Se eu estou sendo ofendido, que bom. Eu estava no outro lado outro dia, ofendendo. Então, se eu reconhecer o que ele está falando, o tamanho evolutivo do outro e dar a ele o direito de ser como é, então eu estou no melhor lado, eu estou sendo ofendido, mas não sou o ofensor. E essas frases são de Chico Xavier. Eu estou sendo caluniado, mas não estou sendo caluniador. Só de reconhecer isso também, a gente já avança bastante. Marília Aparecida, que ela colocou, e quando eu penso em algum, né, de forma menos nobre, mas logo converso com este sentimento, ele está promovido? O pensamento de doença, por exemplo, persiste ainda a energia mesmo depois de conversar, né, com este pensamento? Deixa eu ver aqui. Aí a Pamela coloca, que é meio interligado, vou colocar todas os comentários. O antibiótico é oriundo de uma substância existente nos seres vivos para a vida não proliferar. Qualquer ação antivida chama-se antibiose. Trata-se de uma relação desarmônica no campo da ecologia. Então, está explicando aqui quando o Sebastião falou do antibiótico. E Siena coloca sobre as frequências. Essas frequências 3G, 4G e 5G estão potencializando as doenças? Então, as três questões, né, estão tratando da doença, uma é lógico do antibiótico, né, explicando a ciência, e aí também falando da questão do pensamento, depois que eu fiz, tenho que me danar com ele. Como é que eu controlo isso? Vamos lá. Gratidão às três. Siena, Pamela, Marília. Vamos começar pela Marília. Nós vimos na leitura, Marília, que a matéria mental é composta de seres vivos incontáveis em processo de evolução nos quadros do universo sem fim.
E sabemos com Joana de Ângeles que uma vez criado o pensamento, ele é nosso. Não dá para se livrar do mais remoto pensamento. Então, só porque eu reconheci, falei agora e daqui a pouco já reconheço, já faço a reprogramação. Basta agora, nas atitudes sequentes, o processo de promoção. Só reconhecer é o que o Marcelo disse. Eu vou reconhecer, depois eu vou para a finalização. Então, reconhecimento, que não foi legal aquele pensamento, refiz a pauta. Aí eu vou ficar observando se a pauta vai refletir nas sequências conforme eu reprogramei, ou ainda o cenário, vez por outra, volta, às vezes em outro formato. Por exemplo, o pensamento de impaciência na fila do pão. Mas eu gosto do pão, então, mesmo pensando negativo, eu fico lá e aguardo a minha vez. Pensamento também negativo quando eu estou na fila para receber o meu pagamento. Como eu não posso fazer quase nada fisicamente falando, conforto e segurança sem esse recurso, mesmo reclamando, eu fico lá. Mas às vezes não fico na fila para pagar a conta. Quando é só para pagar o boleto, que eu reclamo, falo que invento uma desculpa, estava muito grande a fila e etc. Então esse pensamento, se você reconheceu nesta faceta, ele vai voltar com 1000 faces. Todos nós vamos passar por todas as experiências e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Então, se na sequência eu percebo que a cada dia ele vai evoluindo, por exemplo, hoje eu posso pensar mal de vocês e só perceber que eu fiz daqui a um século. Depois eu já levo uma década, um ano, um mês, um dia. E se você está levando instantes para reconhecer o equívoco, você já está no final da história. Agora nós temos que observar a sequência após o reconhecimento, que às vezes eu reconheço, etc., daqui a pouco eu faço a mesma coisa. Ou algo semelhante àquele processo. Eu não critico mais aquela conduta do fulano, mas critico uma outra conduta que às vezes está correlacionada. Então é só prestar atenção e saber que esse pensamento, esses pequenos seres que compunham a matéria mental, que deram forma ao meu pensamento, eu não fui obrigado a criá-los. Transformei os pensamentos em ideias. Eu não fui obrigado a criar as ideias, de bem ou de mal, só que agora são minhas. E quando percebemos André Luiz, Joana de Ângeles, Pietro Baldi, eu criei a ideia, a emoção. Agora ela quer viver a sua vida. Ela foi criada para isso. Mas volta aqui. Não faça isso. Eu já mudei de ideia. Me mostre com exemplos. Se você me mostrar com exemplo que você mudou mesmo, eu volto. Como filho pródigo, eu reconheço e volto e aceito um lugar até inferior onde eu estava, para que você me conduza. Então, é a sequência após o reconhecimento é que vai fazer a diferença nesse processo de transformação. Então, se existe como elemento natural um mecanismo antivida, que nós sabemos da autofagia, da apoptose e várias outras situações em nosso próprio cenário, e ao mesmo tempo, se existe essas ondas 4G, 5G, etc., se eu estiver na frequência da maledicência, da maldade, da fofoca, elas vão me atingir de cheio. E as situações de cânceres, que é exatamente esse comportamento psíquico-emocional, mágoa, ressentimento, fofoca, mentira, maldade, ele cria nesse ambiente. Então elas vão me atingir de cheio, só vem potencializar o que eu já tenho. Mas se eu estou numa frequência harmônica, tudo vem de Deus, ou tudo está em Deus e tudo vem das sequências vibracionais do próprio amor.
Então, se eu imaginar que eu estou usando o celular não para fazer fofoca, mas para levar uma boa notícia, ou uma notícia que conforta, que esclarece, etc., eu uso para o meu trabalho da forma mais ética possível. Então, elas não vão me fazer mal algum. Basta ver o experimento que fizeram com os coelhinhos, onde o tratador deu o elemento que eles poderiam desenvolver a gordura nas artérias e morrer de infarto. Só que quando deu o alimento, deu também carinho, deu beijinho e etc. E eles não desenvolveram coisa nenhuma. Comeram a coisa lá como se fosse um verdadeiro veneno, não aconteceu nada. E é o que não vai acontecer conosco, porque a tecnologia, é o processo evolutivo, se estivermos na ressonância ou em ressonância com a verdade, com o amor, com a justiça, nada disso vai nos afetar. Ok. Tudo vai depender sempre do nosso pensamento, né, e da forma como nós utilizamos os recursos que estão disponíveis, né. Temos um comentário aqui ainda da Elizabeth, né, a maior grandeza é reconhecer em nós, temos as matrizes, neste momento é a oportunidade de reconhecer se tivermos coragem, aceitar e trabalhar, promover. Também temos um comentário aqui do Refletindo Meu Eu, que foi possível entender através daquilo que o Marcelo falou, que não preciso mais me magoar com a ofensa dos outros. Muito bem, né? Evolução aí. E ainda a Siena coloca que criar não seria afrontar o nosso único Criador? Não estaríamos aqui apenas para cuidar e usufruir? Magnífica questão, Siena. Nós também somos criadores do nosso diminuto espaço, que filho de peixe, peixinho é. Na realidade, Deus não cria, Ele cria, porque a obra é nele. Criar é usar a nossa mente, nossas mãos e dar forma àquilo que está fora de nós. Então nós vamos pegar a energia em potencial que Ele nos fornece, como espírito, a matéria-prima do cosmos, e dar forma àquilo que necessitamos. A isso chamamos criação no nosso quadrado. Não apenas criar, mas cuidar da nossa própria criação. Por exemplo, eu sei que quem está me pensando é Deus, por intermédio do hálito divino que chega à minha mente como forças e estímulos para o pensamento enobrecedor. Mas se não for nobre, não é a criação de Deus. É a minha criação, a minha criancice que está indo para um dia tornar-se ressonante com o pensamento criador. Por isso, nós pensamos dentro do pensamento de Deus ou dentro do pensamento do Cristo. Ou seja, co-criamos com eles. Basta você ler a obra Nosso Lar de André Luiz, aqueles engenheiros de mentes quase divinas, criando aqueles edifícios maravilhosos. Os silvícolas estavam no meio daquela criação belíssima, criando o seu cenário. E eles não impediram os silvícolas de criar aquela aparente perturbação. Porque eles são filhos de Deus também. Então, sempre nesse processo de criar uma realidade mais pacífica, mais saudável, mais serena e mais feliz, sempre vai aparecer alguém tentando criar o caos. E até certo ponto vamos olhar para esse alguém e ver até onde ele pretende ir. E depois mostrar a ele com os nossos exemplos, porque nós vamos enviando vibrações amorosas, como no caso dos elementos que vão causar o câncer no futuro, se a célula permanecer em harmonia, ser conduzida harmonicamente, eles vão transformando e vão tornando-se obedientes às suas leis. Mas se ela for desorganizada e a cada hora visitada pela fofoca, maldade, maledicência, a cada hora ele assume maior comando, até o controle total da própria célula. Então, em tese, somos criadores também.
Na realidade, a partir dos ensinos de Emmanuel e vários outros mestres, nós somos os construtores do nosso destino. E entenda destino a resultante daquilo que fizemos por nós mesmos. Responsáveis pela edificação do nosso presente, a reconstrução do nosso passado e a construção do nosso porvir, do nosso futuro. Somos todos pedreiros. Ai, ai, o engenheiro e o arquiteto é Deus. Então, meus amigos, né, nós queremos agradecer. Deixa eu só pegar a carona antes de você agradecer. Tá bom. No início eu era servente, mas o pedreiro parava para tomar a água e ia lá e colocava 2, 3 tijolinhos. E ele falou, você quer aprender? Eu quero. E depois me tornei pedreiro. De vez em quando o mestre de obra passava por lá e eu via como ele orientava os demais. Na saidinha dele, quando alguém estava fazendo algo fora do prumo, eu falava, fulano falou que deve ser assim. E aí eu me tornei mestre de obra. E de vez em quando o engenheiro passava por lá e dava algumas orientações e na ausência dele eu arriscava a repetir. Aí me tornei engenheiro. E assim é a vida. Começamos sim como simples serviçais, servir pelo prazer de ser útil. Mas quem obedece hoje e serve amanhã, será servido ou será o condutor, e tal é a lei. Gratidão pelo ensinamento. Nesse momento, quero agradecer a esse público maravilhoso que esteve conosco, né? A nossa razão de estarmos unidos, né, para induzirmos em nós o despertar da consciência e seguirmos o gabarito que é o Mestre Amado Jesus, né, que é a última frase que o Marcelo leu, né, que nosso modelo maior é o Mestre Amado Jesus. Vamos encerrar, né, dando o nosso tchau aqui para todos vocês. Dá o seu tchau, Dona Miriam, seu tchau, Marcelo, seu tchau, Sebastião Camargo, com uma prece final. Ótimo final de domingo. E vamos praticar tudo que nos foi passado hoje, né? Tentamos, né? Mas acho que nem o Sebastião falou, vamos aprender a colocar o tijolinho para construir. Seremos o mestre de obras. Bom, que nós possamos aproveitar o que nós aprendemos hoje, né? E sermos uma versão melhor de nós mesmos, né? Até semana que vem. Se ninguém pode ensinar caminhos que não hajam percorrido, então só desce quem subiu, no caso do nosso mestre, modelo e guia. Vem pegar em nossa mão e dizer que somos deuses, que faremos coisas maiores do que ele fizera naquele momento. Que possamos nos predispor a isso, ser deuses também, e agirmos como tais. E em nome dele, do Cristo, em nome de Deus, agradecemos por mais essa oportunidade divina e aguardamos vocês logo mais às 17h30. Namastê. Namastê. Tchau, tchau. Até mais. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.